Caio, bom. apesar de crer e temer ao Senhor, Uhum. né? Eu sinto que muitas vezes eu não tenho fé, sabe? Eu não tenho aquela fé de entregar e descansar no Senhor. Eu fico triste e um pouco preocupado com isso. Caio, como é que eu faço para adquirir essa fé quando eu vejo alguns vídeos teus, sabe? Eu fico maravilhado de ver e escutar um homem de tanta fé como você. Como que eu posso ter pelo menos um pedacinho dessa fé, sabe, que você demonstra para todos nós? Me ajuda, Caio, por favor. Olha só, meu filho, a primeira coisa é pedir a Deus, como o Tiago manda, não é? Se você não tem sabedoria, se você não tem fé, se você não tem o que você achar que não tem, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada e a ninguém impropera coisa alguma. Peça a Deus, tá bom? Peça a Deus. Senhor Jesus, eu quero pedir, junto com meu irmão, que tu lhe aumentes a fé, como os apóstolos te pediram, aumenta-nos a fé. Eu te peço que no coração dele essa oração esteja sendo feita com toda a sinceridade. Aumenta-lhe a fé, em teu nome. Segunda coisa, meu filho, que você tem que fazer é praticar. Não adianta dizer aumenta a fé, aí ficar esperando. Quando é que a fé vai chegar? Ah, no dia que ela chegar, ela vai me invadir de um sentimento. Eu vou me sentir poderoso, forte. Não, cara, não é assim que rola, de jeito nenhum. Hum. Não é. A fé é loucura pura, é certeza de coisas que se esperam, mas elas não estão aí. E é a convicção de fatos que a gente não está vendo diante de nós, mas diante da mente da gente, aquela é uma realidade que já está concebida como uma certeza no coração. Agora, eu não estou pedindo maluquice, não peço coisas que Deus, para as quais Deus não diga amém. Eu só peço aquilo em relação ao que Deus diz amém. Como é que eu sei quais são as coisas para as quais Deus diz amém? Ora, são as coisas que Jesus me ensinou a viver, a praticar, a ser. Para essas coisas Deus diz amém. Então, eu não peço para Deus matar o meu inimigo, eu peço para Ele abençoá-lo e para abrir a mente dele, para que um dia ele enxergue, para que ele não passe pela vida tão trancado e obtuso e emburrecido pela maldade humana como muitos. É a minha oração pelo meu inimigo. Eu gosto dele, não gosto. Acho que ele é uma coisa detestável. Mas todo dia eu peço, Senhor, dá uma chance para esse cara acordar do sono dessa mentira, desse estado de perversidade. É como quem ora pelo rei Manassés de Israel, que não tinha cura aparentemente, mas foi visitado pela misericórdia de Deus quando foi cegado, quando foi maltratado, quando foi afligido na prisão, ele enxergou e se converteu e foi restaurado. É assim que eu faço. Fé, eu trabalho. Eu tenho que trabalhar, senão eu não como. Comer é uma questão natural do trabalho. Então, se eu não trabalhar, eu vou ter que ir para a esquina mendigar. Eu sou um homem forte, inteligente, não vou para a esquina mendigar, eu trabalho. Já trabalhei com milhões de formas diferentes de trabalho, todos no Evangelho. Mas agora, em razão do tempo, da idade, das circunstâncias, de um monte de coisas, eu adaptei a minha vida para uma certa utilidade. Então, o que eu faço? Eu tenho esses meios que nós todos temos de comunicação e milhares de pessoas gostam de me ouvir, precisam me ouvir, eu uso isso. Todo dia, todo dia, todo dia. Uso aqui, uso no Instagram, uso de outros modos, falo em conferências, faço lives de outros
Acordo de manhã cedo para dar entrevista em programas jornalísticos que podem ser assim feitos pela internet e um monte de outras coisas. Trabalho e trabalho. Vou criando instituições que eu acho que são úteis, junto com os meus amigos, como a Fraternidade do Evangelho, tentando alimentar com esperança o caminho da graça, estimulando pessoas a criarem grupos singelos do Evangelho nas suas casas. São milhões de pessoas que não aguentam mais se congregar em igrejas templo, com tudo que está lá dentro e com as barganhas. Eu estimulo aqui em casa, chamem os amigos, comecem com a família e depois chamem amigos e procedam fazendo aquilo que eu ensino todo dia. É um trabalho, atendo urgências. Tem ocasiões que eu fico aqui numa chamada de vídeo 2 horas, 3 horas atendendo um casal em desespero, ou um cara querendo se matar, que eu conheço, ou o pai pediu para eu atender, porque o filho está para fazer uma besteira. E são coisas que hoje eu adaptei minha vida a fazer à distância, porque eu não sou mais aquela pessoa para sair de casa em Niterói, em Itaipu ou Itacoatiara, dirigir 2 horas e 40 minutos até a fábrica de Esperança, depois dirigir de volta mais 3 horas na ponte, até em casa, 5 horas e meia por dia. E no meio desse caminho, ainda ir a São Paulo para uma reunião de 2 horas, ou ir voltar, ou ir ao Recife, ou ir não sei aonde. Não, não dá mais para mim. Da minha bunda ao meu cérebro. Não aguentam mais, coitados. Então, eu adapto, entendeu? Ao que eu posso fazer. E vou fazendo. O que acho que é mais conveniente numa hora dessa. Mas se eu não trabalhar, eu não como. Então, eu gravo cursos, eu estou dizendo, pegue o exclusivo. Eles não estão em lugar nenhum, porque eles foram gravados exclusivamente para serem parte desse treinamento especial das pessoas e para edificação material do meu sustento financeiro da minha família. Então, é fé. A gente exercita-se. Eu tenho fé, mas eu não digo aqui, não fico aqui deitado, dizendo, não, não vou fazer nada não, que os corvos vão trazer o meu sustento, como Elias no deserto. Não, eu levanto, eu venho para cá, eu prego, eu atendo pessoas, é um WhatsApp que não para de chamar, é mensagem para lá, é mensagem para cá, é um conselho aqui, é um conselho ali, é o dia inteiro. E isso é trabalho, pode não ser para quem não está gastando a alma e terminando o dia cansado a beça, com a mente às vezes fervilhando. É trabalho para mim. Eu não carrego tijolo, eu carrego mundos nas minhas costas, na minha alma. É trabalho. Eu venho aqui, ontem eu iria gravar uma aula do luto, mas eu estava com o coração tão cansado que a minha mulher disse, olha, pelo amor de Deus, não grava hoje não, deixa para amanhã, descansa aqui. Fica um pouquinho, a gente ficou tão pouco hoje, a gente quase não se viu, cada um trabalhando num canto. Fica aqui. E eu fiquei, e vou gravar hoje. Agora, se eu não trabalhar, eu não como. No entanto, eu creio que quando eu faço tudo que eu posso fazer, Deus vai fazer por mim tudo o que eu não alcancei realizar em relação à necessidade que a minha vida tem. Eu faço tudo o que eu posso e eu creio no sustento de Deus em relação ao que eu preciso. Amém. E nunca falha. Mesmo quando o que eu faça ou o que eu faço não atinja o nível da minha necessidade, frequentemente eu sou surpreendido por aquilo que eu não esperava. Frequentemente, que eu digo, faz 50 anos que frequentemente acontece quase todo dia. Então, tem que exercitar, meu filho. Quanto mais você exercita a sua fé, e a gente só exercita a fé praticando, não com atos suicidas, mas com atos de bom senso, a gente faz o que pode
e a gente entrega e descansa aquilo que está para além da gente. No que está no alcance da minha mão, é minha responsabilidade alcançar. O que está para além de mim, eu entrego. Agora, existem aquelas coisas essenciais da vida que só são manifestação de fé quando a gente se joga no absurdo mesmo. Como, por exemplo, não ter meio nenhum, não ter saída nenhuma, não ter esperança nenhuma de coisa alguma, e ainda assim fazer como aquelas, me lembrei agora daqueles passarinhos, daquelas andorinhas que eu conhecia uns... eu ainda morava em Manaus, deve ter sido no ano de 78, 77. Eu fui a primeira vez pregar em Cascavel, no Paraná, e o meu amigo holandês, missionário holandês que morava lá, o Nicholas van Nexel, me levou até Foz do Iguaçu, num dia chuvoso, muita chuva. Eu saí de lá, inclusive, com uma gripe, fiquei com febre e doente muitos dias. Mas aí eu vi, no pôr do sol, uma quantidade enorme de passarinhos voltando para aquelas cachoeiras, para aquelas cataratas caudalosas, grossas. Naquele tempo, mais grossas do que hoje em dia, era aquela abundância de água chocante de todos os lados. Elas vinham e atravessavam, eu não sei se aquilo dá mais de 1 metro e meio ou 2 de lâmina d'água. Milhares faziam a casa delas atrás da tormenta. Atrás da tormenta. Meu Deus, quando eu vi aquilo ali, eu aprendi uma lição eterna para mim. Eu falei, Jesus, eu vou aprender pela fé a fazer a minha casa atrás das tormentas. Eu vou em teu nome. Não terei medo, vou atravessar e vou fazer meu ninho atrás da tormenta. A vantagem de fazer o ninho atrás da tormenta é que o gavião não chega lá, os outros não chegam lá. Mas quem tem a fé de atravessar o paredão das cataratas vai descansar. Mas é um exercício que a gente vai praticando, vai praticando. E a outra coisa é dissociar fé de emoção e de sentimento. Quem associa fé a emoção e sentimento não vai ter fé jamais. Ou toda vez que tiver ímpetuzinhos de alegria, vai chamar isso de fé, mas não é nada. Pode ser só algo hormonal, pode ser só dopamina, serotonina, pode ser só aquilo que o cérebro produz, pode ser adrenalina e não alegria. Tem gente que confunde emoções com fé, não necessariamente. Eu conheço gente que chora o dia inteiro e não tem fé nenhuma. Tem gente hiper emotiva, mas não consegue crer em nada, você está me entendendo? Então, eu, por exemplo, cada dia choro menos. Cada dia choro menos. Eu já fui muito, muito chorão. Eu chorava o tempo todo, quase. Hoje em dia eu choro menos. Mas quanto menos eu choro, mais eu creio. Teve um tempo que eu chorava muito, até pela impotência. Hoje em dia, a minha impotência é tão absoluta e a minha fé na potência divina é tão grande que eu choro cada vez menos e creio cada vez mais. Sem sentir nada, sem emoção nenhuma, eu creio. Eu só digo como Ezequiel, quando levantou e olhou aquele vale de ossos secos, impossível de serem curados e ressuscitados. Eu só digo isso, Senhor Deus, tu sabes. Quando ele me pergunta, Caio, tu crês que esses ossos secos podem reviver? E eu, no limite da minha consciência, digo a ele, Senhor Deus, tu sabes. Contigo, para ti, não haverá impossíveis. E eu não vivo no impossível.
Eu sou filho do absurdo. Eu creio na ressurreição dos mortos. Por isso, tu podes e eu creio que tu podes. E eu estou aqui com o meu coração sem dúvida. Não me apresento diante de ti com dúvidas. Nem me apresento com soluções. Só creio que tu estás presente, que tu sabes, que tu vês, que tu cuidas e que a solução vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés resvalem. Ele não permitirá que eu vacile. Ele me guardará, ele me protegerá, ele será o meu guarda de dia e de noite. Eu creio nisso. E eu vivo assim. Por isso eu vivo sem medo. E quanto mais a fé vai sendo desenvolvida, menos temor e medo existe no coração. Eu sou uma pessoa que raciocino, eu não procuro perigos. Não procuro. Se eu posso andar distante do perigo, eu não escolho andar do lado do perigo. Eu escolho a distância. Agora, se eu não tiver alternativa e eu tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu não estou provocando, eu fui forçado a atravessar. Então, estou atravessando, atravesso sem medo. Sem medo. E os que convivem comigo sabem que eu sou assim. Eu posso sentir uma tristeza por uma coisa de alguém que eu ame muito, mas medo acabou dentro de mim. Pode ser que um dia eu venha sentir. Já tem anos que eu não sei o que é medo. Não sei o que é medo de ninguém, nem de coisa alguma. Me levaram para uma prisão há 5 anos atrás. Eu saí sem medo, cheguei sem medo. Só graça, só graça, só graça. Literalmente viajando com aquele triunfo de Cristo dentro de mim. E foram dias de bênção. E eu saí de lá cheio do Espírito Santo. Não sei o que é medo há muito tempo. Se me jogassem no meio do Oceano Pacífico, eu ia ter todos os cuidados que uma pessoa viva tem que ter num lugar infestado daquilo que você não sabe. Mas se eu visse um bicho grande vindo para mim que ia me comer, eu me entregaria a Deus e ficaria até o último momento. Sinceramente, eu acho que eu nem fecharia o olho. Eu olharia no olho dele. Se pudesse dar uma paulada no focinho para ver a reação, ainda daria. Se ele me engolisse antes, já era. Entrei na glória. A morte não existe mais para mim, ela virou só uma porta dimensional. Isso é fé. Agora, vai me dizer que isso não faz uma diferença brutal na vida humana? Por isso eu não queria ser o maior gênio do Brasil. Que não tenha fé, eu não queria. Ninguém. Eu me amo vivendo em Deus com essa fé que em Cristo Jesus eu aprendi. Você entendeu?